Veja, hoje à noite vai ser Purim, tá? Nós já estamos hoje em Tanit Esther, hoje já é o jejum. Eu quero só pegar uma ideia, uma das várias ideias que tem no Purim. Nós temos uma leitura de Megillah hoje à noite e amanhã durante o dia. Na Megillah nós temos 166 versículos, o que significa que a gente pode dar 166 aulas. Cada versículo merece uma aula por si só. Isso, tá? Não, tudo bem, tá? Então, veja bem, existe uma frase na Megillah, uma que eu vou pegar para trabalhar um pouquinho, que é no finalzinho da Megillah, depois vamos dizer assim, depois que o decreto do Haman não foi revogado, mas depois que eles conseguiram se salvar do decreto de Haman, aí a Megillah consta na Megillah, Vekibel haYehudim et asher echelu la'asot. Os judeus aceitaram aquilo que eles começaram a fazer. Tá. Então, essa frase que eu queria analisar um pouquinho. O que eles aceitaram, o que eles começaram a fazer, o que isso tem a ver com Purim. Tá. Então, existe uma explicação do Rebbe, baseada numa outra explicação do seu sogro, do Rebbe anterior, sobre esse tema, que é a seguinte: quando a gente recebeu a Torá de Deus, que foi em Shavuot, tá? Isso faz 3.334 anos atrás, todo mundo lembra, tá? O evento foi chamado de Matan Torá, entrega da Torá, tá? Muitas vezes, quando você recebe uma coisa pelo correio, você tem que também anotar que recebeu, confirmar que recebeu, tá? Ou seja, por mais que mandaram tal coisa, mas eles não têm certeza que você recebeu, até você assinar ali que recebeu, certo? Muito bem. Então, em relação à entrega da Torá, nós temos uma coisa semelhante. A Torá foi entregue há 3.334 anos atrás. E a questão que fica no ar tudo bem, Deus entregou a Torá. Quanto a gente recebeu? A gente aceitou ela por completo? A gente só aceitou um pouquinho? A gente aceitou de forma condicional ou de forma incondicional? Como é que a gente aceitou a Torá? Então, em termos de história, funciona mais ou menos assim. A Torá foi entregue. Naquele momento, obviamente, todo mundo aceitou, porque a gente falou Naaseh Venishma, vamos fazer e depois vamos entender. Então a gente aceitou, e não só aceitou de forma incondicional, porque a gente falou, vou fazer o que for, depois eu vou entender ou não, o negócio é fazer, sim? Então, aparentemente, a gente já assinou o recibo, tá? Na hora. A Hashem entregou, a gente já disse, aceito tudo, sim? Tá. Mas a gente encontra essa frase na Megillah. O que diz essa frase? Agora em Purim, os Yehudim aceitaram finalmente aquilo que eles começaram a aceitar. Ou seja, Purim aconteceu mais ou menos 900 anos depois da entrega da Torá. Tá? Foi aí que eles finalmente aceitaram por completo o que eles começaram a aceitar na entrega da Torá. Então, a questão aqui é, por que só agora em Purim? O que aconteceu de especial agora, que agora a gente aceitou a Torá, coisa que antes, talvez não. Então, se explica isso de uma forma bem, eu diria, relativamente simples. Numa amizade, num casamento, num relacionamento, quando está tudo bem,
a gente não sabe se essa conexão é realmente verdadeira. Se o meu amigo ou a minha amiga me empresta dinheiro, então eu estou bem com ele. Mas o dia que eu precisar e ele não me emprestar, como é que fica? Vamos continuar bem com ele ou não? Me dá carona, não me dá carona? Tá? E por aí vai. Então a questão é quando eu sei que essa conexão é realmente firme. Não é quando as coisas estão bem. É justamente quando as coisas estão ruins. E apesar de tudo, a gente continua conectado. Sim? Muito bem. Então, de uma certa forma, depois que o povo judeu recebeu a Torá, a gente teve muita coisa boa. A gente não teve coisas ruins. A gente entrou na terra de Israel e teve o reinado, enfim, teve o Beit HaMikdash. Teve muita coisa boa, tá? Quando que as coisas começaram a dar errado, ou ir para trás, ou enfim, não sair perfeitas, vamos chamar assim, em Purim. Claro. Foi a primeira vez na história do povo judeu que a gente teve um vilão, o Haman, que fez um decreto no qual, em um dia, todo o povo judeu ia ser exterminado. Deus me livre. O faraó aprontou muita coisa ruim contra a gente. Teve outros que fizeram coisas ruins. Nabucodonosor destruiu o Beit HaMikdash, mas não destruiu o povo todo num dia. Nem teve pretensão de fazer isso. Tá? E vejam bem, o mundo civilizado daquela época, o mundo onde os judeus moravam, tá? Era o Império Persa. Eram as 127 províncias sobre as quais reinava o Ahasverosh, o rei da Pérsia. Tá? Então, no momento em que todas essas províncias fazem parte de um decreto, ou seja, o Haman sorteou o dia e o mês, a festa de Purim chama-se Purim, porque a palavra Pur em persa quer dizer sorteio. Purim é sorteios, plural, tá? Ele sorteou o mês, ele sorteou o dia. O mês era o mês de Adar, o dia era o dia de hoje, 13 de Adar. Nesse dia, qualquer um no reino da Pérsia, nas 127 províncias, poderia, Deus nos livre, matar e roubar qualquer judeu ou judia, assim, sem problemas. Ninguém ia interferir. Esse era o decreto, tá? O mais próximo que a gente tem disso é Kristallnacht, Noite dos Cristais, na Alemanha, onde impunemente entraram ali, mataram, roubaram, fizeram, e a polícia até ajudou. Então é isso que ia acontecer, e aconteceu. Ou seja, a história de Purim, eu já falei que a Megilá tem 166 versículos, frases, tá? Uma frase descreve o que aconteceu nesse dia, no dia 13 de Adar, o dia do decreto. Morreram 75 mil pessoas. Sim. 75 mil pessoas num dia. Todas essas 75 mil pessoas tentaram matar os judeus. Então o que aconteceu? No final das contas, eu não estou entrando em todos os detalhes da história, mas no final das contas, o rei deu a permissão para Mordecai e Esther fazer um novo decreto, mas não revogar o antigo. E eu falava, o Ahasverosh também era meio antissemita, o próprio rei Ahasverosh, porque custava ali, acabar o decreto, acabou, não tem mais problema. Não, o decreto real não se revoga. Então, vocês podem fazer o decreto que vocês quiserem. O que eles podiam fazer? Se o decreto real não se revoga, então, o que eles escreveram? Por decreto real, os judeus têm direito de se defender.
Sabe o que é isso? Então, no dia 13 de Adar, foi um dia de guerra nas 127 províncias. Guerra para aqueles que ousaram atacar os judeus. Porque, veja bem, infelizmente, as pessoas cruéis são covardes. E quem queria atacar os judeus? Quem sabia que não ia ter volta, não ia sofrer consequências. Tá? Esses estavam dispostos a atacar os judeus. Tá? Mas, de repente, os judeus vão se defender. Aí já diminuiu o número de pessoas que estavam a fim de atacar a gente. E com tudo isso, ainda tinha 75 mil, eu vou usar o termo antissemitas, que estavam dispostos a se arriscar e atacar os judeus, mesmo sofrendo as possíveis consequências. Tá? E o grande milagre, dentro dos outros que aconteceram, é que eles atacaram a gente se defendeu e a gente está vivo, continuou vivo depois disso. Eles faleceram, a gente não. Tá? Isso não se conta muito na escola, fica um pouco tétrico, um pouco pesado para as crianças, mas é o que aconteceu. Tá? Então, depois disso tudo, nós comemoramos Purim, e aí a Miguelá fala essa frase de que agora aceitamos a Torá plenamente. Tá? O que significa isso em termos práticos? Significa o seguinte: a gente passou por uma situação muito ruim, e a gente podia dizer, Deus é malvado, como que Deus permite que um homem faça um decreto desses? E não só que ele faz o decreto, Haman já tinha sido enforcado, e o decreto continuou. E aí Mordecai e Esther foram falar com o rei, e o decreto continua. Quer dizer, não mudou nada, continuou tudo, apesar de todos os milagres, continuou tudo. E a gente sobreviveu a isso também, a gente ainda sobreviveu a tudo isso. Sim? E a gente diz, estou com Deus e não abro. Estou com Deus e não abro. Apesar de tudo que estava acontecendo, sim? Ou seja, eu vou cumprir a Torá plenamente. Porque não depende de as coisas estarem bem ou não estarem bem. Porque a nossa ligação com Deus vai além disso. É mais forte do que isso. Tá? Então, o milagre, vamos dizer assim, um dos milagres, ou o milagre de Purim, foi que a gente aceitou que a gente está ligado com Deus independente de qualquer coisa. Quer as coisas estejam bem, quer as coisas estejam ruins, a gente está com Hashem, a gente cumpre as mitzvot, a gente quer aceitar a Torá plenamente. Essa basicamente é uma das ideias. Eu não terminei, mas eu espero conseguir passar mais um detalhezinho. Para chegar nesse ponto, a gente teve que ter um Mordecai, um líder que inspirou a gente a dar a vida pela Torá. Veja bem, naquele momento, naquela situação, um judeu que de repente dissesse não sou mais judeu, mudei de religião, resolvi ser outra coisa, teoricamente estaria fora do decreto. Ninguém nem pensou nessa possibilidade, nem de se disfarçar de persa, de qualquer coisa aí. Não, ninguém quis abrir mão da sua identidade para se salvar. Tá? Eu sou judeu, eu vou assumir até o fim, seja o que Deus quiser. Sim? Então, agora a Torá foi aceita de forma completa, plena. Mordecai inspirou eles a fazer isso. Como que Mordecai inspira eles a fazer isso? Ele junta 22 mil crianças e ensina a Torá em público para essas crianças. Haman fica sabendo e ele procura atrapalhar isso. Mordecai diz para as crianças, fujam, esse homem vai lhes fazer mal. E as crianças lhes dizem, não, Mordecai, nós estamos com você e com a Torá porque daí vier. Sim? Isso inspirou os adultos. Entende o que eu estou falando? Ou seja, o fato de Mordecai estar ali numa situação difícil, ele junta quem? As crianças, que elas são puras,
tá? E o futuro do judaísmo está nas crianças. A gente tem que estar passando isso para as crianças o quanto mais cedo melhor, tá? E isso fez com que todo o povo tivesse essa disposição de aceitar a Torá plenamente. Uma criança, ela tem uma pureza que a gente não tem. E quando uma criança estuda a Torá, ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não está estudando a Torá porque ela entende que isso é divino. Ela não está estudando a Torá porque ela vai ganhar uma grande recompensa depois de estudar a Torá. Entende? Quer dizer, ela estuda a Torá porque ela estuda a Torá. Ela não está visando alguma coisa. Como a gente, eu vou ganhar o Gan Eden, vou ganhar o paraíso se eu estudar a Torá. Sim? Eu vou mais longe. A criança muitas vezes está estudando a Torá para não apanhar. Porque antigamente o pessoal, você não estudar, sim? Então assim, que intenção que ela tem? É pura, ela não está visando ganhar nada com isso, sim? E no entanto, elas conseguiram captar a essência da Torá. Ou seja, a gente pode estudar a Torá e pode fazer mitzvot de várias formas. Cumpra o Shabat, que Hashem vai te dar muita brachá, você vai ter muita parnassá. Então, é válido, sim? E Hashem há de ajudar a pessoa, tá? Ou então, cumpra o Shabat, que você vai ter um grande Gan Eden no futuro. Paraíso celestial. Também é válido, sim? Mas é muito pouco. Porque nem o Gan Eden, nem a parnassá, e nem tudo isso se iguala à conexão que a gente tem com Deus quando faz isso. Entende o que quer dizer? A gente está indo muito mais longe do que Gan Eden, parnassá e conforto físico ou espiritual. A gente está se conectando com Deus, tá? E é uma coisa que já está dentro da gente, que a gente tem uma alma divina. Então, a pureza que a criança tem é uma coisa que a gente tem que almejar ter também. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, que a gente também se conecte com Deus, independente da situação tá bem, tá ruim, tá... Mas eu estou com Ele, não abro. Essa que é a ideia. Ou seja... Qual é a conexão? É pureza, mas ele não tem nenhum interesse. Não mostra... Então, o que acontece? Para a gente chegar num ponto em que a gente consegue se conectar sem interesse, a gente tem que ir galgando certos degraus, tá? Ou seja, degraus. No primeiro momento, como é que a criança estuda? Você promete uma balinha para ela. Aí ela vai estudar o Beabá, o Aleph Beit, porque ela não entende por que ela precisa estudar isso daí, tá? Aí depois ela cresce um pouco mais, se oferece uma outra coisa. Se diz que vai ganhar uma boa nota, ou vai ganhar um carrinho, ou o que for, tá? Então, tudo bem. Naquele momento ela está fazendo por um interesse. Mas vai chegar um momento em que ela vai falar que ela vai estudar a Torá pela Torá, por Deus. Mas isso vai levar um tempo, tá? A gente também está nessa fase de que, faz isso que você vai ganhar aquilo, faz aquilo que você vai ganhar não sei o quê. Tudo bem, tá? Mas Purim ensina pra gente que a gente pode chegar num nível onde a gente não está buscando um interesse próprio, a gente está buscando Deus. Essa é a forma de se conectar com Ele. Quem não quer se conectar com Deus? Se está conectado com Deus, você tem tudo. Você não precisa ficar em busca de nada, porque tudo não faz mais sentido. Eu já estou com Deus. Que é mais do que isso. Entende? Estou falando. Então, mas às vezes leva um tempo. Você tem que começar com isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Tá? Então, Purim, a gente chegou num ponto aonde depois de passar por muitas situações, finalmente a gente chegou na ideia, no conceito de que eu estou com Deus e não abro. Seja o que Deus quiser, para o bem, para o mal, a situação está boa, está ruim, eu estou com a Hashem. E esse altruísmo chegou para a gente através de Purim, através da festa de Purim. Então,
por a gente conseguir chegar nesse ponto mais elevado, por isso que você tem a alegria de Purim. Porque a alegria está acima de tudo. Consegue quebrar todas as barreiras que tem no meio do caminho. Mas é um trabalho. Tá? Então, assim, em Purim, você vai fazer um monte de coisas que vão te levar à alegria também, eventualmente. Sim. Mas se não levar, não tem problema. Faz, Purim. É divino. Então, quer dizer, a gente já está em outra. Agora a gente já passou para um outro nível, para uma outra dimensão. Isso é muito importante, a gente ter isso muito claro para a gente, porque Purim passa como um carnaval. Ele é um carnaval, mas no bom sentido. Porque quando a pessoa consegue se conectar com a Hashem e falar, o resto não me importa. Se tem isso, se tem aquilo, eu estou com a Hashem. A alegria que a pessoa pode atingir é ilimitada. Porque a Hashem é ilimitada. Quando a alegria ela é condicional, eu vou ficar feliz quando eu tiver. Então, ela está limitada. Quando tiver aquilo. Aí depois tem aquilo, não. Só quando eu tiver aquilo. Ou quando eu conseguir isso. Ou quando. Não chega nunca nessa alegria. Quando você atinge isso, e você está de bem com você mesmo, sem precisar ir a lojas, sem precisar viajar. Isso. Essa é a ideia. Está de bem com você mesmo, eu acho que você já chegou Sim. no nível e eu fico pensando assim nos meus redores, como que essa pessoa precisa tanto viajar, precisa tanto ir à loja, e ninguém entendeu que eu estou de bem comigo mesmo sem estar com ela. Sim. Veja, existem exercícios, tá? De como chegar, Mas você tem que querer. mas precisa que, tá? E veja bem, quem consegue se ligar com Deus e abrir mão de ter controle sobre tudo, porque a gente nunca vai ter controle sobre tudo, e o pouco controle que a gente tem também não é grande coisa, tá? A sensação de liberdade é tão grande. Entende o que eu quero dizer? Você tem controle, você tem que fazer a tua parte, mas controle só acha. Então, a pessoa sai dos limites em que ela se encontra a um outro nível. É uma outra sensação, é uma outra dimensão. Sim? Bom, enfim, isso aqui é só uma ideia. E abrindo mão aos pouquinhos. Eu vou lhe dar um exemplo chato, bem chato. Tá pronta? Não usar celular em Shabbat. Mas você entende o que eu estou falando? Para muita gente, não usar o celular 1 hora por dia, enquanto ela está acordada, é um sacrifício. Ela é escrava do celular e ela não percebeu ainda. Entende? E você consegue se libertar aos poucos das coisas, você vai vendo que, poxa, você pode viver sem isso, não é. E você vai ser o dono do celular, não ele vai ser o dono de você, por exemplo. Entende? Então, eu chego a dizer assim, vamos dizer meus filhos, passa o WhatsApp, aí depois briga comigo porque eu não vi o WhatsApp. Aí eu digo assim para eles, vocês estão achando que eu tenho que ficar com o celular o dia inteiro? Isso é muito jeito, vocês ligam o telefone para eu Isso, entendeu? Sure. Porque uma coisa agora é que a gente tem que ficar grudado, entendeu? Porque eles estão, porque está todo mundo grudado. Então, o que eu quero dizer? A gente é escravo muitas vezes e não percebe. No momento que você se liberta, a sensação de liberdade, de amplitude é outra coisa. Mas é um exercício. Eu vou estudar, se for eu, não posso ficar procurando o WhatsApp. Sim. Então, pessoal, Purim Sameach, não esqueçam que hoje à noite tem Megillah, amanhã de dia também tem a leitura do Megillah e tem as mitzvot de Purim, Shloch Manot, outro, Adonot Levionim, a Seudá, a refeição. Imagino que tudo isso já estudaram hoje. Então, muita brachá para todo mundo, Purim Sameach. Obrigada.